Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Missionando, uma parceria da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e a IPP Pinheiros. Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo. Eu sou Emma Erben de Castro e estou aqui com meu colega missionário Kleber. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre o impacto das viagens missionárias de curto prazo. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é essas viagens missionárias de curto prazo, qual a importância das viagens de curto prazo e, o mais importante, como você também pode participar de uma dessas viagens missionárias de curto prazo. E para isso nós temos nosso convidado aqui de hoje, Josué. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, conversar com vocês sobre esse projeto que Deus colocou no nosso coração e temos desempenhado aí já há alguns meses. Que bom, né? O Josué já é um missionário também, que já tem a sua caminhada missionária, é casado com a Karen, né? E tem filhos. Sim, o Daniel e o Matheus. O Daniel tem 11 anos e o Matheus tem 8 anos. O Matheus nasceu no campo missionário e onde a gente serviu já. Conta um pouquinho pra gente, pode apresentar a família, pode apresentar um pouquinho essa caminhada missionária, né? Os campos missionários que vocês já passaram e um pouquinho dessa trajetória de vocês. Sim, a gente está em missões já há uns 15 anos, talvez. E nosso primeiro campo missionário foi no interior de São Paulo, logo depois que a gente casou, Karen e eu casamos. E em 2012 a gente teve a oportunidade de servir no Timor-Leste. Eu sou formado em engenharia elétrica e a gente teve a oportunidade de dar aula na faculdade do Timor-Leste. A gente estava fazendo o processo com a PMT, mas a gente interrompeu porque apareceu essa oportunidade e a gente foi para o campo então em 2012 sem a PMT. E a gente sentiu muito a necessidade no campo de ter uma agência por trás. A gente voltou então, depois de 2012 a gente voltou, fez os requisitos da APMT e nós nos tornamos missionários da APMT em 2015. E a gente voltou para o Sudeste Asiático, mas dessa vez para a Indonésia, onde a gente serviu por 8 anos. Os últimos 8 anos, os últimos 5 anos, na verdade, com um projeto bem curioso, projeto de cultivo de pepino do mar, que era a maneira que a gente conseguia entrar nas ilhas. A Indonésia é um país formado por muitas ilhas, muitas delas com pouca ou nenhuma presença missionária. E através desse projeto de cultivo de pepino do mar, a gente conseguia entrar nessas ilhas e levar a mensagem. Quando a gente saiu, 2 obreiros locais que trabalhavam com a gente deu o treinamento deles para fazerem o cultivo do pepino do mar. Eles são pastores, né? Eles são formados em seminários lá na Indonésia e eles tiveram permissão. Era uma ilha que só tinha muçulmano, praticamente muçulmano. Tinha alguns professores que trabalhavam na ilha que eram cristãos para começar uma igreja ali naquela ilha. E quando a gente saiu, começou essa igreja nas casas ainda, mas com a permissão do pessoal da ilha, pelo bom relacionamento que a gente tinha lá na ilha, eles conseguiram então plantar essa igreja lá. O projeto ainda continua, a igreja ainda continua lá, mas a gente precisou sair da Indonésia com uma dor profunda do coração, mas entendendo que era a vontade de Deus. Nosso filho mais novo, Matheus, estava tendo muitos problemas respiratórios, a gente não conseguia entender o que era, tendo muitas crises, e a gente descobriu que era por causa da qualidade do ar do país, e a gente, depois de muita conversa com nossa liderança, a gente entendeu que deveria deixar o país. Aí quando a gente retornou para o Brasil, a gente estava meio sem saber o que fazer, e foi quando apareceu essa oportunidade de trabalhar com viagens de curto prazo. Ah, interessante, né? Mas é importante também, você falando da família, né? A gente também lembrar e falar, para quem não está sabendo, né? Que a Karen é uma das que fazem parte da nossa equipe de produzir esses trabalhos, esses materiais, esses layouts, essas ilustrações, criar essas ideias, né? E nós temos no site essas ideias para que as igrejas e as pessoas possam, as crianças, né? Material direcionado para criança. Tá lá em casa terminando um trabalhinho desses aí. Isso! Logo vai estar no ar, no site já. No site, principalmente em datas específicas, né? Como Natal, Páscoa, né? Isso é muito importante também
saber que às vezes o missionário está direcionando seu ministério para um foco, mas às vezes também surgem outras áreas de atuação. Não é porque é minha esposa não, mas ela tem muitos dons e que ela coloca a mão, dá certo. Ela é muito dedicada e as pessoas gostam muito. E quem não está conhecendo, quem não conhece ainda, pode ir no site que tem Crianças na Missão, né? Tem uma aba lá e você vai encontrar vários materiais que foi confeccionado e foi feito pela Karen. A parte de ilustração, e ela que pensa também na atividade, faz a ilustração. Sim. Mas eu acho que é a Isabela que faz a diagramação e tudo mais. E eu também fico dando pitaco aí, né? A gente também faz uma equipe, né? A gente vai trocando as ideias para a gente proporcionar também, colocar. E esse material também tem alguns deles, a maioria deles em inglês, em italiano. Os próprios missionários traduzem. É uma alegria. Trabalho em equipe, né? A gente sabe que teve muitos downloads e sempre faz um sucesso esses materiais. Se você quer conhecer esse material, acesse o site da PMT, apmt.org.br, e ali vai ter uma aba lá, crianças ou material infantil, e você pode acessar ali todo o material que a gente tem produzido ao longo dos anos e conhecer um pouquinho desse trabalho e como envolver também, né, as crianças na obra missionária. Isso, mas é muito importante, né, saber disso. E a tua família também esteve envolvida, né, nesse trabalho lá na Indonésia. Sim. Que vocês ficaram 8 anos. Sim. Teve alguma situação complexa de vocês enquanto a pregar o evangelho? Teve, eu tô tentando lembrar algumas, mas teve. Como é um país fechado e na Indonésia é proibido evangelizar, existe uma lei que é proibido evangelizar, na verdade é proibido fazer proselitismo religioso, só que na prática só funciona quando é do cristão para o muçulmano, quando é o contrário, fazem vista grossa, né? E teve uma situação, e a maneira que então, como a gente conseguia ter contato com as pessoas e criar oportunidades de evangelizar era por relacionamentos. A gente cria relacionamentos. Por exemplo, quando eu ia na ilha, seria impossível a gente chegar na ilha e falar assim, eu sou um missionário, vim aqui evangelizar. Ele, tchau, vai embora, né? Mas com o passar dos anos, a gente criando esse relacionamento, a gente consegue, então, ter oportunidades. E, geralmente, a oportunidade era assim, a gente pergunta sobre a religião deles, como curioso, alguma curiosidade, ele explica e fala como que é, a gente escuta pacientemente, aí ele pode falar, mas eu acredito assim. Aí você pega e aproveita e compartilha também o evangelho com a pessoa ali. Teve um senhor muito querido, que ele era o dono do restaurantinho que tinha ali na ilha, né? Eu sempre jantava ou almoçava lá. Aí, numa oportunidade de ver que ele tinha acabado de sair da oração, eu perguntei para ele um monte de coisa, ele falou e me explicou tudo e tal. Aí eu expliquei para ele o contrário, o que a gente acredita, que a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Consegui ler com ele ali na língua dele, ali, Efésios 2, com ele mostrando e tal, tudo. E ele, assim, super atento, assim, com o olhinho brilhando, assim, né? Aí eu falei, meu Deus, que oportunidade, obrigado, né? Aí ele falou, o senhor acredita nisso? Eu falei, não acredito nisso, não. Eu falei, esse livro aí foi corrompido, tudo mais. A gente geralmente não entra tanto no debate ali para não criar. Aí eu falei, desculpa, é a sua visão, eu tenho como te comprovar que não foi, eu posso explicar se tiver interesse, tudo. Mas, tá bom, continua a amizade. Mas era geralmente assim. A Karen também tem um testemunho muito legal que ela, com as vizinhas, ela, como falei, muito prendada, né? Ensinou uma vizinha lá da primeira cidade que a gente morou a fazer, ela e uma outra colega missionária, a fazer artesanato, capas de almofada e tudo mais. Ensinou ela também a fazer bolo para conseguir vender e um monte de coisa. E essa vizinha ficou muito próxima dela. Inclusive, a gente teve a oportunidade de orar com ela e tudo mais. Aí a gente teve um problema uma vez com uma outra história, com a mesquita ali, que era atrás de casa, era uma muxola, na verdade. E o pessoal veio, e ela veio nos defender. Falou, não, eles são queridos, eles cuidam de nós aqui, elas cuidam, as crianças delas brincavam lá em casa, eles vêm aqui em casa também e brincam. A Karen me ensina muita coisa, quando eu precisei de uma oração, ela orou comigo. Nossa. Aí a Karen se gelou-se e falou, meu Deus, vai dar algum problema, vou falar alguma coisa, mas graças a Deus não deu nada. Mas são essas oportunidades que a gente tem de compartilhar no dia a dia, não o
proselitismo ou evangelismo muito de impacto, assim, geralmente não funciona. É mais claro a longo prazo e relacionamento. Né? E é claro que quando tem oportunidade a gente tenta fazer, tenta pregar, mas não é a estratégia que a gente usava lá. E como começou esse envolvimento com viagem de curto prazo? Assim, você tem alguma história, alguma coisa da primeira viagem missionária, talvez que você ou a Karen participaram? Sim. Como começou isso? A gente teve algumas experiências de viagem de curto prazo depois de casado, mas eu me envolvi com missão depois de ter feito uma viagem de curto prazo. Eu fiz faculdade de engenharia, estava fazendo faculdade, e Deus me impactou com a necessidade do Timor-Leste na Indonésia. Na verdade, era a Indonésia mesmo. Logo em 2004, em dezembro, que teve o tsunami, foi uma senhorinha, ela é muito conhecida no meio de missão, a Margareta, e ela foi numa igreja que eu estava, frequentava lá em Pirituba, falar sobre a necessidade de engenheiros para a missão, para reconstruir o país que tinha sido devastado pelo tsunami e tal. Eu falei, poxa, então eu posso usar a engenharia para abençoar e tal, não sei o que tem. Aí eu falei, posso, eu quero ir, como que faz? Aí ela falou, não, você tem que pagar. Não, mas eu tenho que pagar? Mas você já é formado? Não sou formado. aí eu comecei a entender que... Eu comecei a envolver mais com missão nessa época e comecei a entender. Falei, poxa, mas eu estou me voluntariando e eu tenho que pagar ainda? Eu me achava que as pessoas teriam que pagar para mim. Sim. Hoje eu dou risada disso, mas a gente achava que era o modelo que tinha sido. Não, eu sou engenheiro e vou ter que pagar ainda. Vou dar minhas férias para ir aí e vou ter que pagar tudo. Falei, meu filho, você acha que o missionário faz o quê? Aí Deus foi quebrando, cuidando disso tudo. Aí depois eu não consegui logo depois do tsunami, eu ainda era estudante de engenharia. Mas em 2008 eu dediquei um mês das minhas férias numa viagem para o Timor-Leste. E eu fui para dar aula de instalações elétricas no Timor-Leste para os jovens lá e tal. E eu voltei e falei, não, eu quero fazer isso pro resto da vida. Eu quero ser missionário. Através dessa viagem de curto prazo é que confirmou. Teu eu voltei e falei com vocação. Eu voltei e falei com o meu chefe, desculpa, quero sair. Aí ele pediu um prazo para conseguir substituir da empresa. Deu certo, as coisas caminhou certinho, que eu fui fazer o treinamento em Viçosa, no Centro Evangélico de Missões em Viçosa, e eu consegui conciliar com o mestrado na engenharia lá também, que abriu porta para a gente ir para o Timor-Leste para dar aula na faculdade também. Mas foi a viagem de curto prazo que foi o empurrãozinho final, assim, não, era isso que eu queria e que estava no coração. Aí voltou, largou tudo e... Voltei, eu pedi as contas ali, mas ele pediu 6 meses, era julho, aí em janeiro do outro ano que a gente conseguiu, porque até para poder se inscrever no curso lá também. Certo. E nesse retorno seu e da sua família, então, como é que foi para entender que Deus estava abrindo uma porta, que era isso que vocês estavam querendo fazer? A gente estava conversando com um amigo meu hoje, que quando a gente voltou, a gente falou, Deus não quer mais a gente na missão, né? A gente teve até um domingo da igreja perseguida, né? Na igreja que a gente estava lá no interior. E Deus, poxa, né, a gente está falando de que precisa mandar missionário e eu saí do campo, e me tirou do campo, né? Foi Deus, a gente teve umas brigas com Deus assim, né? Tentando entender. A gente começou a imaginar que a gente poderia continuar envolvido na missão localmente, mas a gente achou que não teria oportunidade de missão transcultural. Foi quando a gente foi conversar com o Beto e a Vanja, 2 queridos, e a gente estava falando, a gente está nesse pé, a gente não sabe o que faz. Uma ideia que eu estou tendo é, de repente, deixar a Karen e as crianças lá no interior de São Paulo, onde a gente mora, porque quando a gente voltou, a gente pensou muito em dar uma estabilidade para os nossos filhos. Eles passaram por algumas transições e nessa fase da vida deles, eles precisam de estabilidade. Eu falei, de repente, então, a minha ideia, para tentar fazer alguma coisa, eu vou e faço uma viagem e vou atender as demandas do campo da PMT, assim, ajudar alguma coisa que eu possa, ou na minha área de engenharia, com a experiência que a gente tem, transcultural. Aí, quando eu falei isso, eles falaram, mas por que, em vez de ir sozinho, você não monta uma equipe e vai? Aí eu falei, mas será que dá certo? Não, dá. Tem o Rubens e a Cintia que estavam fazendo isso. Sim. E eles foram para o campo, acabaram fazendo uma viagem e ficaram para o campo. É um risco das viagens. Esse é o risco. É um risco bom das viagens. E eles estavam sem ninguém para continuar esse trabalho.
Aí, quando eu falei com o Cássio, ele falou assim, não, tem tudo a ver, acho que é o perfil de vocês, a gente pode pensar em escrever isso. Aí foi isso, a gente escreveu o projeto, foi aprovado em agosto do ano passado, a gente já está nessa caminhada. E o que te chamou a atenção, assim, que ardeu seu coração pela viagem de curto prazo, além da tua experiência? Qual foi o que ficou dessa experiência? Eu acho que por causa da cabeça de engenheiro, eu gosto de resolver problema. Assim, poxa, porque um dos objetivos é atender as demandas do campo, seja elas qual for. E eu pensei, poxa, não, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de resolver problema e atender as necessidades da PMT, que às vezes são necessidades que não consegue, a família missionária não consegue atender. Ou é um evento evangelístico que demanda mais pessoas, às vezes a igreja é muito incipiente ainda no lugar, não tem muita gente que eles possam contar. Então, uma equipe chegando nesse lugar e dando um empurrãozinho, pode começar alguma coisa ali legal. A gente pensou, poxa, eu posso ser útil. Acho que o que me empurrou foi assim, de se sentir útil novamente. E lá na Indonésia, vocês chegaram a receber equipes de curto prazo, não do Brasil em si, mas de outros lugares? Recebemos equipes dos Estados Unidos, eles foram fazer um programa de oftalmológico. Eles não eram oftalmologistas, mas parece que você pode treinar e fazer o teste de visão e consegue calcular o grau lá. Aí foi uma equipe que veio dos Estados Unidos, a gente recebeu, levou em 3 ilhas onde a gente tinha trabalho, a gente recebeu eles ali. E, assim, foi uma das que eu consigo lembrar de ter participado mais na organização. Mas a gente participou como participantes também de algumas viagens. O próprio estágio da PMT, a gente fez uma viagem para a Argentina com a igreja local também uma vez. Mas de receber equipe, o que eu lembro só essa turma dos Estados Unidos que veio. E eram muitos senhores. Sim. Eram senhores, assim, não eram, tipo, acho que dos 40 para cima, assim, as pessoas que foram. Assim, eu fiquei impressionado, poxa, o pessoal não está desperdiçando. Então, pode ser isso também uma motivação, né? Às vezes a gente pensa nessa força da juventude, né? E às vezes podem ser também pessoas já com sua estabilidade familiar, já não tem mais filhos pequenos, né? Já tem... Porque o que eu estou percebendo no cadastro que a gente está recebendo dos voluntários interessados é os jovens, que ainda não têm família, e os um pouco mais velhos, assim. Mas a maioria é jovem sem família. Mas, de repente, a pessoa que já tem os filhos encaminhados pode olhar e falar, gente, tem oportunidade para mim aí. O John Piper, que ele fala assim de não desperdice sua vida, ele fala uma frase também, não desperdice sua aposentadoria. Que às vezes as pessoas pensam, poxa, aposentei, o que eu vou fazer? Vou viver o sonho americano agora. Não. Não desperdice sua aposentadoria. Né? Você está com tempo agora, está com os recursos, está aposentado. Né? Tem experiência. E a gente precisa de pessoas com experiência. Tem saúde com remedinho, né? Leva o seu remedinho, tá tudo certo. Isso é muito importante. Você falou agora de cadastro. Como é que, se a pessoa tem interesse, como é o processo na PMT, né? No projeto que vocês têm? No site da PMT, apmt.org.br, o Cleber /VCP, você pode cadastrar o seu interesse. Se não tiver nenhuma viagem lá sendo divulgada, você cadastra eu tenho interesse. Aí você vai estar no nosso banco de cadastro e sempre que aparecer uma viagem, a gente vai divulgar, você vai receber no seu e-mail uma viagem nova que surgir. Mas agora já tem uma viagem lá, vou dar spoiler aqui da nossa conversa. Você pode se inscrever direto com a viagem. Aí, no momento que você se inscreve para participar de uma viagem, a gente vai seguir todo o protocolo para ver se você está apto para participar ou não da viagem. E tem protocolo? Tem pré-requisitos. Tem pré-requisitos. Muito importante é a sua liderança, o seu pastor estar de acordo e aprovar a sua ida. A gente precisa de uma carta do pastor atestando que você está apto para desenvolver um trabalho lá. E a APMT está implementando, a gente tem ajudado a implementar também a política de proteção contra abuso de crianças e adolescentes. Então, você vai passar por uma triagem também para a gente verificar isso. A gente vai conversar, você vai ter que levantar o seu próprio recurso para ir lá, porque a gente fala muito sobre vivência missionária. É mais que uma experiência de viagem transcultural, é uma vivência missionária.
E às vezes a gente pensa assim, igual a minha ideia que eu tinha lá atrás, nossa, mas eu estou me voluntariando, a APMT tem que me pagar para ir, ué. Eu vou lá trabalhar e vou ter que pagar, bem-vindo ao mundo missionário. Mesmo. Aí a pessoa, a gente incentiva ela a ter essa experiência de captar recurso, que é uma etapa da vida missionária muito importante. Então você quer ir... E nessa etapa de captação de recurso, uma coisa que é muito clara é que se você é uma pessoa que as pessoas entendem o chamado de Deus para sua vida, você é uma pessoa que já está envolvida, elas quase que automaticamente vão te apoiar. Você vai fazer uma pizza para vender, você vai pedir ofertas para poder participar, a sua igreja vai apoiar. Às vezes tem uma questão do orgulho, né? De, mas vou ter que pedir dinheiro, para aí vou ter que mendigar. Não é mendigar. Você está indo cumprir um chamado, você está indo cumprir uma missão, que você deveria ter orgulho disso. E você está dando a oportunidade de pessoas participarem disso com você. E eu acho que por isso que esse ponto que você falou é importante, de o pastor, de a igreja, a liderança estar ciente, estar de acordo, porque eles vão ser os seus apoiadores também e vai ajudar a propagação e a divulgação disso, né? Por isso que é importante ter esse conhecimento e esse aval da liderança. Para mostrar que a pessoa ali está apta a desenvolver um trabalho. Você não precisa ter experiência. De repente você nunca teve uma experiência transcultural, mas é importante ser reconhecido que você é uma pessoa que serve na igreja local. Que já serve. Né? Eu creio que isso daí, com certeza, deve aparecer nas fichas também. Alguns dons, habilidades que você tem, em que área você gostaria de servir, né? Porque isso é importante também para poder colocar a pessoa a desenvolver algum tipo de trabalho. Não vai colocar uma pessoa que não sabe trabalhar com criança para trabalhar com criança, por exemplo. Né? O cadastro tem. E em relação à idade, tem algum limite, tanto mínimo quanto máximo de idade? A gente tem feito só com maiores de 18 anos. Menores de 18 anos, se os pais forem juntos. Tá. Não é nem assim, a gente não... não sei nem se é uma política da PMT, é uma política das viagens que estou organizando, a gente não recebe... menor mesmo, meu pai autorizou. Não, só se ele estiver junto. Porque não tem como a gente ser responsável por ele lá, assim... Ainda mais no campo transcultural, às vezes outro país, né? No campo transcultural, mesmo dentro do país, por exemplo, porque a gente tem na equipe, praticamente quando a Karen consegue ir, a Karen junto para organizar, cuidar da equipe. Mas para cuidar de adolescentes que estão ali, não, tem que cada um ser maior de idade, ser responsável por si mesmo, né? Isso. A viagem que a gente fez recentemente foram crianças e tudo, mas os pais todos foram. E é muito legal. A gente encoraja aí. Interessante. E pode ser a família toda, né? Tá vendo? Não, teve a viagem que a gente fez no contexto indígena, aqui no estado de São Paulo mesmo, teve a nossa família foi, a família toda, meus filhos foram também, foi muito legal. Um presbítero da igreja foi, um outro pastor também foi. O pastor foi, ele com 2 filhos, a esposa não pôde ir, mas tinha muita criança. Que joia. Legal, isso é bacana, né? Até para, às vezes, no trabalho local, né? Ter crianças juntos também. Não, e a criança legal, envolvendo, né? com os indígenas lá, foi muito bonito de ver também. Foi legal. Que legal. E eu creio também que nessas viagens de curto prazo também, as pessoas acabam descobrindo dons que não sabiam, né? Por exemplo, a gente participou com o Rubens lá no Uruguai, numa viagem de curto prazo, e teve uma menina... que é psicóloga, que ela falou que ela nunca tinha trabalhado com criança na igreja, e lá surgiu a oportunidade de trabalhar com criança, e ela ficou meio assim, tipo, mas eu não sei trabalhar com criança. E ela falou, descobriu um dom, porque ela se dava super bem, as crianças amaram ela amaram as crianças, tipo assim, foi muito legal, e ela acabou descobrindo isso, e quando ela voltou, ela passou a trabalhar na igreja local também, servindo nessa área. Então, assim, foi um momento de descobrir dons, né? Esse é um dos impactos da viagem transcultural, a viagem de curto prazo na igreja local, né? A pessoa volta, mesmo que de repente ela não se torne um missionário de tempo integral, essa experiência motiva ela para o trabalho na igreja que ela está servindo. E é interessante, nessas conversas que a gente teve também, às vezes nos estandes, né, conversando com jovens, teve uma experiência que também um jovem conversando aí, ele falou que ele frequentava a igreja, mas não entendia a relevância e como é que ele podia servir, o que ele podia fazer. E através dessa viagem, essa pequena experiência de curto tempo, né? O prazo é curto.
Hoje ele quer mobilizar toda a região, porque ele está entendendo que precisa ser enviados missionários para esses campos, a igreja precisa envolver, precisa apoiar também, né? Sim. Porque a viagem de curto prazo também se desenvolve no mesmo molde de um missionário de tempo integral. Formando parcerias, né? Assim, não é só... E eu tenho falado com jovens que têm desejo, né? Não é você que tem que a visão seja só sua. Tem que juntar uma equipe de pessoas que entendem da tua vocação e da importância, da necessidade. E aí te ajudam também e juntos, né, fazem para prover esses recursos, porque precisa levantar esse recurso. A missão, Deus envia a igreja, não envia missionário. Deus envia a igreja, né? A gente aprendeu isso. Achei muito interessante. E a gente louva a Deus, porque a gente tem muitos parceiros. E nesses 10 anos já com a PMT, assim, parceiros que são fiéis, nós temos parceiros de mais de 15 anos. E eles são parceiros, eles entendem que eles têm um chamado, eles oram por nós, eles contribuem financeiramente. E a missão é deles. O último informativo que a gente enviou foi até falando isso. Poxa, eu estou aqui no Brasil... E eu posso fazer o trabalho voluntário e continuar servindo porque eu tenho parceiros. Eu tenho pessoas que acreditam no ministério que a gente desenvolve e a gente consegue dar continuidade tanto com as viagens missionárias quanto na igreja local e em outros lugares que a gente está servindo lá no interior também. É por causa que existem parcerias. Né? E você estava falando sobre essas viagens que você já fez dentro do Brasil também. Como é que o missionário se sente? O que eles falam de retorno depois dessa viagem, desse tempo aí? Essa última que a gente teve entre os indígenas foi muito boa. O casal que nos recebeu lá, não sei se não vou falar o nome deles não, porque tem um contexto indígena. Eles falam assim, que das igrejas que passaram, essa turma que foi com um propósito mais assim, que teve a gente ali para ajudar, falou assim, poxa, abriu uma porta, porque foi a primeira equipe que o cacique falou assim, eu quero que essa turma volte. Olha só. Aí volte para ficar o dia inteiro, que a gente passou a tarde com eles, né, em 2 aldeias lá, diferentes. Mas na primeira aldeia que a gente passou, o cacique falou assim, não, volta da próxima vez, mas passa o dia inteiro com a gente aqui pra gente fazer refeição junto e tudo mais. A gente jogou bola com os indígenas, perdemos de lavada. A gente deu a desculpa que, não, a gente não quer chegar aqui na casa do outro e ganhar, né? Mas a gente perdeu de lavada deles lá. Isso é muito bom. E tem esse retorno. E o missionário também gosta muito, porque ele precisa desse apoio. E a igreja volta sabendo da realidade, porque eu tinha isso no passado de imaginar o missionário super-herói. Hoje, como missionário, eu sei que eu não sou super-herói. Poxa, se pela graça de Deus eu pude ser um missionário, mas às vezes tem esse misticismo em volta da figura do missionário. Mas quando a gente vai e convive com ele ali, vê as dificuldades, vê os problemas que ele passa, a igreja volta, não, ele é uma pessoa comum. Eu poderia até fazer melhor do que ele está fazendo. E não, conhece tem outras também ideias. A relevância da presença dele naquele contexto e apoiar, né? Porque às vezes a gente acha que não consegue, não é capaz. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala, se você sabe fazer ponto cruz, se você sabe ensinar alguma coisa, se oferece para o campo. Coloque os seus dons e talentos à disposição de Deus. Participe de uma viagem missionária e coloque esse talento em prática. Deus pode multiplicar esse talento aí. E pensando nisso, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho desse impacto e dos benefícios, né? Quem são os beneficiados com a viagem de curto prazo? Porque muitas vezes a gente acha que vai beneficiar só o campo, mas não, né? Acho que o benefício ele é múltiplo, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? O objetivo da viagem, já vai responder essa pergunta também. O objetivo primeiro é atender a demanda do campo. A gente, por enquanto, está evitando, e provavelmente vai continuar assim, evitar de fazer a viagem. Eu queria ir para Portugal. A gente vai inventar uma demanda lá para ir para Portugal, porque tem uma igreja que quer ir para Portugal. No primeiro momento, a gente não tem essa intenção. Mas é a partir da necessidade do campo. A gente entra em contato com o missionário, você precisa se beneficiaria com uma equipe missionária aqui, uma equipe de voluntários aqui? Sim. Por que eles podem ajudar? Trabalho com criança, fazer uma tarde evangelística. Então tá bom. Então a gente vai fazer... pensar na equipe, montar a equipe e vamos tentar levar o pessoal aí.
Então, o primeiro benefício é atender o campo, é atender a demanda do missionário do campo. O segundo objetivo é despertar a igreja para a missão, para que a igreja entenda e se envolva mais essa mobilização missionária, para que a igreja tenha essa experiência, os voluntários da igreja que foram, voltem impactados e impactem a igreja também, dando testemunho, falando, eu fui e deu certo, vocês podem ir, vamos se envolver, o missionário precisa de ajuda, vai beneficiar o missionário também, mais uma vez, porque muitas vezes a igreja pode se tornar uma parceira do missionário, ou a própria pessoa que participou da viagem. E um outro objetivo é despertar vocações. Como aconteceu comigo lá atrás, depois de fazer uma viagem missionária, ter essa confirmação da vocação missionária e ir para o campo. Nessa última viagem, muitas pessoas também, assim, num bate-papo que a gente teve no final, assim, compartilhando, assim, poxa, a gente quer isso para a nossa vida também, a gente não sabe como vai fazer, mas a gente quer isso. E é legal ver, assim, às vezes até família, assim, pessoas, é legal de ver Deus trabalhando. E Deus confirma na medida que vai acontecendo, desenvolvendo também a vida da pessoa, se vai também fazer parte da equipe de cooperar com o missionário no campo e desenvolver seu ministério na igreja local, aqui mesmo, ou se vai ser direcionado para um preparo mais específico, né? Com um direcionamento. Exatamente. A gente tem esses objetivos e vê isso como um benefício também para a igreja local, desse envolvimento maior com missão e a gente mobilizar mais a igreja para a obra missionária. Porque uma coisa que eu vejo, assim, e eu tive a oportunidade de participar de algumas viagens de curto prazo também, é que, como você falou, a pessoa que participa nunca mais volta mesmo. Por mais que ela não se torne um missionário de tempo integral, ela vai se tornar um mobilizador de missões naquela igreja, né? Então, e vai acabar envolvendo aquela igreja mais com missões. Então, todo mundo ganha com a viagem de curto prazo, né? Então, aquele que vai, a igreja que envia, o missionário que recebe. Né? Então, o voluntário que foi, assim, geralmente volta muito impactado, sim. E a gente falou assim, desmistifica a missão, vê que é um trabalho difícil, vai entender que é difícil, mas com a graça de Deus é possível a gente realizar. E a gente viu agora esses benefícios e tudo, mas aí eu queria fazer uma pergunta mais complexa. Já teve algum desses voluntários que deu algum trabalho? Como é que é? Já teve alguma situação mais difícil? A dificuldade dos bastidores, né? A dificuldade dos bastidores. Teve. A gente comentou um pouco antes, né? E foi falha minha. Porque a gente pede pro voluntário ele fazer um cadastro e falar assim, o pastor ele aceita você, ele aprova a sua ida e tudo mais. E essa pessoa tinha colocado que não, mas como eu conhecia a pessoa, eu falei, não, colocou que sim, então tudo bem, pode ir. Mas deu muito trabalho. A pessoa, porque assim, o campo, essa viagem de curto prazo, não é um momento terapêutico, não é um momento de você se encontrar com Deus, não é não é para quem está machucado. É para quem quer servir. A gente é uma viagem de curto prazo, a gente não consegue, nesse período, te tratar. Tratar questões do coração. Questões do coração. Se, de repente, é uma questão de chamado, vai ser tratado lá. Mas se questões... emocionais, familiares. Não acredite que a viagem missionária tem o poder de vou para uma viagem missionária e Deus vai resolver meus problemas lá em casa. Não é isso não é esse o objetivo. Você vai e é muito intenso. Por ser um período curto, a gente vai acordar, a gente faz o nosso devocional, geralmente ou de manhã ou à noite, e vamos trabalhar, e vamos fazer coisa, preparar para atividades e tudo mais. Você vai estar envolvido com um monte de gente, e para você estar emocionalmente desestabilizado num contexto desse aí, vai prejudicar toda a equipe. Então, é muito importante que você você vai com o objetivo, eu estou indo para servir, para trabalhar. Eu tenho que estar bem. Por isso que a gente exige bastante isso, a questão da aprovação do pastor com uma carta de recomendação. E uma equipe de intercessão também, né? Sim. Porque, sem dúvida, está indo para um campo missionário. Não está indo de turismo, não está indo passear, né? Então, isso é muito importante compreender também. Ter essa compreensão de que mesmo sendo num contexto mais próximo, aqui mesmo dentro do Brasil, não está indo para conhecer, para saber, para observar. Está indo para realmente
cooperar no trabalho, no serviço que é necessário. Sempre que a gente tenta colocar no nosso programa da viagem um dia de lazer, para aproveitar, se é num contexto diferente, fazer um passeio e tudo mais. Mas o objetivo mesmo é servir, trabalhar e trabalhar na obra ali. E dando um spoiler, já tem alguma viagem marcada já para esse ano? Alguma, porque alguém que está acompanhando a gente já falando, já quero participar, já quero me inscrever. Vou falar de uma só para ficar com gostinho, mas vocês não vão poder participar, porque a gente também organiza algumas viagens fechadas com a igreja. Então, dia 27 a 29 de junho vai ter uma viagem para entre os quilombolas aqui no estado de São Paulo mesmo, só que a Igreja Presbiteriana de Cubatão já fechou a equipe e eles que vão. A sua igreja pode fazer isso, você pode participar de uma viagem, entre em contato com a gente lá pela viagem de curto prazo no site da PMT e eu vou entrar em contato com você pode falar, nossa igreja quer ir. Aí, porque é muito mais fácil para a gente quando já tem uma equipe formada. Que aí a gente só precisa falar com o missionário e encaixar, do que a gente montar e pegando voluntário de cada canto, né? Mas então a gente tem essa viagem, só que infelizmente vocês não podem participar, mas a gente já está divulgado no site a viagem para Concepción, no Paraguai, de 4 a 14 de julho. Mais informações lá no site da PMT. Essa é aberta para todos. Se você quiser participar, tem todas as informações de custo, de onde vai sair, como que vai ser, as atividades realizadas. Pode se voluntariar. Acima de 18 anos e até a idade que você está disposto a caminhar, andar, pegar um ônibus de 23 horas. Ótimo! Que legal. Então já fica aí também o convite para as igrejas, né? Talvez a sua igreja sonha em conhecer um campo missionário transcultural, sonha em fazer uma viagem dessa e quer organizar já com a sua igreja, com a sua equipe, entra em contato na pmt.org.br/VCP e lá tem o contato lá do Josué, tem mais informações para você fechar aí um grupo da sua igreja ou participar de alguma dessas viagens que a gente também divulga ali, as próximas viagens no site, né? Ou pode também fechar uma equipe de presbitério, sim, né? Sim. Da região, mas tem que ter uma liderança regional. Ou e aí até como mocidade. Isso. UPA não. O PH. O PH. O MP, né? O MP, o PH. Isso. Então, por exemplo, se um jovem tem esse desejo e tem essa articulação no seu presbitério, no seu sínodo, ele pode fazer e entra em contato direto com você e você dá as orientações como fazer essa viagem. Essa viagem entre os quilombolas é uma moça da igreja de Cubatão que entrou em contato, eu respondi, a gente começou a conversar e ela que mobilizou a igreja. Certo. Eu não falei nada, não falei nem com o pastor. O pastor já está envolvido, comprou a ideia. Eles vão fazer isso. Porque a ideia nossa é que a gente realiza essas viagens e a gente perceba pessoas chaves. Que de repente ela pode, que nem essa viagem que a gente fez com os indígenas, amanhã essa igreja pode ir sozinha de novo, não precisa. A gente quer ficar não limitar as viagens que eu posso estar presente. Claro. Mas a gente quer dar autonomia, outras viagens possam acontecer sem eu precisar estar presente. Isso é importante, porque aí podem ser feitas também várias viagens ao mesmo tempo, na medida que tem essa demanda, que tem esse vínculo, né, com o campo, com... Que tem pessoas, muitas igrejas tem pessoas mais articuladas que já fez viagem e consegue organizar uma viagem. Eu talvez tem pessoas que têm mais prática do que eu de organizar alguma coisa nesse sentido, né? E pode, de repente, a gente faz essa ponte com o missionário, mas mais uma vez, a gente não quer fazer um turismo religioso. A gente quer que você vá num lugar que está precisando de gente. Suprir uma necessidade local do campo, né, do missionário. E a gente vai lá não para ser peso para o missionário, mas para servir o missionário lá no campo. Ele não vai ter custo nenhum com a gente, ele vai ajudar a gente na logística, dar o preparo cultural necessário, mas a gente está indo lá para abençoar e servir eles lá no ministério deles. E essa questão de preparação que você contou um pouco aí, vocês fazem reunião online antes para preparar a equipe, para pensar nas atividades, como funciona essa parte? A gente vai alinhando as atividades. O bom de quando é uma igreja fechada, a igreja pode pensar as atividades. A gente vai ter atividade com as crianças. O Ministério Infantil dessa igreja que participou, eles não precisam de eu estar presente para pensar a atividade. Eles podem organizar. A gente dá as orientações do programa, o que vai ser feito. Quando a gente chega lá, ou quando é possível, a gente faz antes uma reunião com o missionário para dar orientações culturais, que é o que pode, o que não pode dentro daquela cultura. É esse preparo que a gente tem no pré-viagem, né? Legal.
E essa questão de, às vezes a pessoa tem algum perfil específico, dependendo do local que vai, por exemplo, equipe na área da saúde ou não? Como é que vocês fazem essa triagem aí? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada a ver com a saúde, então eu não encaixo. Porque nós também, é importante também que os nossos ouvintes e também aqueles que estão nos assistindo, né, saibam que a APMT também tem outras pessoas que também realizam viagens de curta duração, viagens de curto prazo, né? Nós temos a nossa querida missionária dentista Patrícia, ela já faz muito tempo que faz muitos anos que ela faz equipes, e principalmente para contexto africano, quilombolas também aqui no Brasil. E ela junta pessoas que atuam na área da saúde, né? A sua equipe tem esse perfil ou como é que é? Não, a gente não tem definido, apesar de eu ser engenheiro. A primeira viagem que a gente fez para a Bahia, com o reverendo João Marcos, foi para atender demandas da área de manutenção, reforma, do lugar, do espaço que eles têm para receber refugiados. E foi uma viagem bem específica, e a gente falou, pessoal, que é mão na massa. A gente talvez os refugiados iam estar lá, eles não estavam quando a gente foi, mas aqui é mão na massa. E foi uma equipe para fazer isso. Mas não necessariamente, a gente não tem ainda uma equipe. Não tem um perfil. Porque vai depender da necessidade do campo. A gente precisa de gente com perfil de evangelismo. A gente precisa de alguém para fazer uma reforma mesmo. A gente precisa. Ou na área da saúde também. Na área da saúde. Pode ter, né? Na área da saúde sempre precisa, né? Qualquer lugar que você falar, eu sou dentista, sou enfermeiro, sou médico, abre portas, né? Mas vai depender da necessidade, a gente não tem fechado. Geralmente, quando a gente divulga, a gente coloca se a gente está precisando de pessoas nessa área. E vai tentar preencher. Se conseguir, tudo bem. Se não conseguir, a gente tem que conversar com o missionário. Então, já na divulgação, já coloca quais são as necessidades, quais são as áreas de atuação. Então, ele já meio que traça ali meio que um perfil ali, né, na divulgação. Mas não é fechado, vai variar de acordo com o campo. Né? Pode colocar à disposição se tem algum talento, alguma expertise em alguma área. Ou não, mas é interessante assim também especificar, né, para saber como podem ser melhor colocados, né, no serviço também, né? Eu encorajo os irmãos a pensar às vezes não é um talento formal, não é uma habilidade que você se formou, fez um curso. Às vezes você gosta de criança, eu gosto de jogar bola, eu gosto de corte e costura, eu gosto de artesanato. Coloca à disposição de Deus. Eu falo, Deus, eu sei fazer isso. Eu sou formado em Direito, mas eu gosto de pintar quadro. Isso. Você pode me usar? Não precisa de nenhum advogado aqui, não. Mas eu gosto de pintar quadro. Eu falo, não, você pode fazer um dia de pintar quadro, ensinar técnicas de pintar quadro. E essa área das artes, né, é muito importante também, porque realmente muitas pessoas podem desenvolver esse talento, né? E não sabem. Por exemplo, vamos supor, vai ter uma aula de pintura de tela, por exemplo. Leva as tintas e tal. E às vezes as pessoas nunca tiveram a oportunidade de manipular uma tinta a óleo, ou também outras habilidades, né? Eu tenho conversado com o Marcelo Bolonha, a gente vai ficar hospedado na escola lá. E a escola tem uma sala de informática. Eu falei, posso dar curso de programação, é super fácil, é o que eu tenho feito lá numa ONG lá no interior. Isso chama as pessoas, chama as crianças. Tem um curso que chama Hora do Código. É uma hora, a gente pode fazer várias turmas, a pessoa vai ter contato ali com a palavra de Deus, a gente faz um devocional antes e eles aprendem o código, já sai com o certificadinho e tudo. E é super simples de realizar. Colocar, Deus, você fazer isso. Serve. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a missão, né? E é só contando um breve testemunho também lá no Uruguai que a gente fez lá, a equipe era muito diversa, né? E tinha uma atleta na equipe e um jovem. E eles lá na praça onde a gente fazia todo dia lá evangelismo, eles viram que tinha muitos jovens adolescentes que jogavam bola lá. Aí eles inventaram um mini campeonato com medalha e tudo, e ela organizou corrida, futebol, várias coisas. E ela era atleta, então assim, ela organizou tudo isso já junto com os jovens lá. E foi muito legal, porque todos eles ouviram a palavra
palavra de Deus, cantaram, leram a Bíblia junto e elas fizeram uma mini competição, uma mini Olimpíada alguns dias e assim, envolveu porque tinha muitos jovens adolescentes na praça e eles conseguiram se conectar com eles através do esporte, né? Então assim, algo que às vezes você fala assim, não, tem nada a ver, né? Futebol ou alguma arte específica, né? É aquela questão de colocar à disposição de Deus, né? Que ele vai conseguir, ele sabe onde aplicar. E agora com essa questão da tecnologia também, levando alguma coisa, algum curso de edição de vídeos, né, para jovens e tal também, são muitas portas que podem, então você que é jovem ou que é uma pessoa já com mais, como diz uma amiga, jovem há mais tempo, você também tem o seu espaço para essas viagens de curta duração, de curto prazo, para abençoar também e essa troca de experiência, porque muitas vezes a gente pensa, né, eu vou lá para ensinar, e o que eu vou aprender também? Porque quando você vai para outro contexto, com certeza você volta mais rico, você aprende muita coisa também, né? Sim. Muito, muito bom, né? A gente vê que tem lugar para todos, tem muitas coisas para ser realizadas, os desafios são muitos, mas a pessoa, quem está nos ouvindo, assistindo, que tem aquele ardor missionário, como é que na tua experiência a pessoa vai entender que tem uma vocação missionária? Quais seriam os passos que essa pessoa poderia dar? Como eu compartilhei meu testemunho pessoal aqui, eu acho que a viagem de curto prazo ela é o empurrãozinho final. Aquela pessoa que já está servindo num contexto, Deus tem incomodado. Eu lembro de eu estar no escritório trabalhando na engenharia e pensando na comunidade que a gente servia aqui no Moinho, aqui em São Paulo, com moradores de rua. O cara pensa, poxa, o senhorzinho lá, o que eu posso fazer? E a gente já começa, Deus já começa a te puxar para fora, né? Então eu encorajaria a fazer a viagem missionária. Você faça uma viagem de curto prazo, experimente ver, principalmente se for um contexto transcultural, para ver se essa questão da barreira linguística, barreira cultural vai ser um problema para você ou não, ou você vai ficar, poxa, eu não consegui me comunicar, mas eu queria aprender, isso vai de repente direcionar você. A gente acredita, né, que o chamado é para todos, o chamado de proclamar o evangelho é para todos. Aí Deus vai nos direcionar aonde a gente vai fazer isso. Pode ser aqui no Brasil, pode ser na sua igreja local ou no exterior. Às vezes o irmãozinho ele vai para o exterior e fala, nossa, não consegui falar espanhol, nem meu portunhol não deu certo. Não sirvo para aprender outra língua não. Essas comidas diferentes, não gosto. Poxa, mas ele volta com o coração missionário e vai servir na igreja local. Sim. Mas aquele que Deus tem chamado para servir num contexto transcultural, eu acho que isso acontece. Ele vai para outra cultura e fica fascinado. Eu quero entender. As pessoas começam a falar num idioma na sua frente que você não está entendendo. Ele vai ficar assim, mas o que ele está falando? Não, eu quero aprender. Eu preciso aprender essa língua. Ele tem essa curiosidade, ele tem essa inclinação para aprender uma nova cultura. A gente teve nesse contexto indígena recentemente, eu falei, poxa, não, eu queria estar aqui, eu queria aprender. A gente fica, parece que Deus está sempre puxando a gente de novo pro transcultural. E pode ser uma das oportunidades para confirmar o chamado, ou também para dizer assim, a minha ideia era uma, como quando eu estava lá no Paraguai também, eu sou de lá, de Concepción, onde vocês vão fazer a viagem, né? E nós levamos uma equipe para uma viagem de curto prazo. Quando a pessoa chegou lá, ela quis voltar rapidinho. Nossa. Não, eu achei que Paraguai era aquela coisa de Cidade del Este. Cidade del Este. Achou que ia comprar muambo. Achou que ia para um lugar onde vai comprar coisa eletrônica, coisa assim. Não se preparou, não entendeu que Paraguai não é aquela fronteira só, né? Tanto em Pedro Juan e Ponta Porã, como do lado de Foz e Cidade del Este, que são cidades fronteiriças onde tem uma zona franca, onde tem realmente um comércio de importados muito, muito importante, né? Mas entrando para o interior do país, não é aquilo. O próprio idioma, né? O espanhol, parece que em muitos lugares ele fala esse Guarani, nem o espanhol se fala direito. E o Paraguai, ele tem as duas línguas oficiais, e é um país que 90% da população falam as duas línguas. Uau. Então, é uma imersão muito interessante você entender, você vai ter contato com o espanhol e vai ter contato com o Guarani. O Guarani, que é a língua tradicional, indígena,
que muitos não realmente têm outro tronco linguístico, não vai entender nada mesmo. Então, essa imersão é interessante. E desmistificar aquela coisa de, eu tô aqui achando que está indo com outro objetivo, né? Não, é importante. O Marcelo Bonino está me contando que algumas congregações a gente nem vai visitar porque a língua oficial mesmo, eles falam Guarani. E não vai ter muitas pessoas para fazer a tradução, então a gente vai focar no espanhol. Isso, mas é importante. Uma outra coisa, geralmente a pessoa é bom já aprender uma outra língua. Isso. A pessoa que tem o desejo de saber uma outra língua, aprender pelo menos o inglês. Porque quando você vai para um contexto cultural muito distante do Brasil, o indonésio. A gente não aprendeu o indonésio, não tinha um professor brasileiro ensinando indonésio. Era um professor indonésio que sabia o inglês e a gente aprende o indonésio a partir do inglês. Então, você precisa saber uma outra língua. Isso eu acho que é muito importante esse ponto, né? Porque se a pessoa diz assim, eu gostaria de ser missionário transcultural... Mas começa a aprender a língua, não é da noite para o dia, ler um texto, ler um livro e fazer uma provinha, não. Você leva anos, leva tempo para aprender, né? Exatamente. Isso é legal também, né? Esse choque no campo, na viagem de curto prazo, né? Você vê que não é do dia para a noite que você aprende uma língua, uma cultura, entende uma cultura. E você não conseguir se comunicar, assim, é aquela coisa, você sente uma criança. Se frustra, né? Você falar, eu lembro o espanhol mesmo, eu não consigo falar espanhol, eu tenho muita dificuldade de falar espanhol. Eu vou falar, sai inglês, sai teto, sai indonésio, mas não sai o espanhol. Mas é essa frustração de você querer se comunicar e não conseguir, é o que todo missionário passa. Né? É verdade. Gente, está acabando o nosso tempo. Gente, passou muito rápido, mas eu acho que a gente conseguiu conversar algumas coisas aqui e entusiasmar você, animar, inspirar, incentivar você a participar também de uma viagem de curta duração, de curto prazo. Mas uma mensagem que para as igrejas, para os pastores. Sim. Eu queria dizer que apoie o candidato, o voluntário. Se chegar algum voluntário, algum membro da sua igreja falando assim, eu vi a viagem de curto prazo lá na PMT, eu quero participar. Se ele for uma pessoa que você confia, que é uma pessoa que você recomendaria, dê esse apoio para ele. Não só apoio assim, vai, pode ir, mas apoie, deixe ele mobilizar a igreja. Que ele vai voltar impactado, vai mobilizar a igreja, sua igreja vai se envolver mais com missão no contexto local e abençoar também os missionários da PMT em contexto transcultural. Então, apoiem os candidatos a voluntários da sua igreja a fazer uma viagem de curto prazo. E agora uma mensagem aí final também para aqueles que têm o desejo de participar, né? Nessa questão da liderança, tudo, né? Uma mensagem para eles, aqueles que querem participar. Sim, se você tem o interesse, já entra no site da APMT, www.apmt.org.br/VCP, preencha lá o cadastro de interesse, ou então se você já tiver o interesse de uma viagem agora em julho, já preencha o cadastro no site para viagem específica. E assim que você preencher o cadastro, eu vou receber um e-mail, vou entrar em contato com você e a gente vai conversar. Eu falo que se você quer fazer uma viagem missionária, a gente vai tentar te ajudar a te encaixar numa viagem. Pode ser que não seja logo em julho, mas alguma mais para frente a gente vai te encaixar. E as próximas viagens também vão estar sempre no site, Sim, né? Vou dar um spoiler. A gente está pensando, a gente falou só da viagem para o Paraguai, mas a gente está conversando com o missionário Rubens lá na Argentina também. Está pensando uma viagem em janeiro do próximo ano para a Argentina, então já fique de olho. Se você tem interesse, já preenche lá o cadastro para que quando sair essa viagem, você já receba o link para fazer a inscrição, porque geralmente preenche muito rápido. E é interessante porque são países perto, próximos, e não é tão custoso. Exatamente. Né? Então, baixo custo comparando a umas viagens mais distantes. Internacionais, né? para a Europa, África, qualquer outro lugar. É verdade. Então, bom, espero que você tenha gostado também desse nosso bate-papo e se envolva ainda mais, envolva a sua igreja na obra missionária para glorificar ao nosso Deus em todas as nações. Muito obrigada pela sua presença, sua participação. E no próximo bate-papo a gente continua aqui conversando também com outros missionários.